Jesus. Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A Cássia já está acostumada com essa recepção. Cássia é minha mentorada. E aqui eu vou compartilhar com vocês o que é que a gente veio fazer aqui. Quais foram os nossos... Opa, vou compartilhar errado. Só um minutinho. O tema de hoje que a gente vai compartilhar com vocês nessa sala secreta é esse aqui. Como vencer o medo das crises de ansiedade em 3 passos simples para retomar o controle da sua vida. E agora, eu já queria que vocês colocassem aqui no chat. Quem de vocês que está aqui ou já sofreu, ou está sofrendo, ou conhece alguém que tem algum transtorno de ansiedade ou que teve em algum momento? Quem de vocês? Coloca aqui no chat para eu saber. Lembrando que o que eu estava colocando aqui com vocês, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu tenho. Aqui já é um estado. Quem mais? Boa tarde, Cláudia. Quem mais? Eu tenho. Eu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ansiedade, ela é uma emoção natural. Sempre que você está propenso a ter algo novo, a ter algum momento novo, o que é que vai acontecer? O seu cérebro vai travar. O nosso cérebro, ele não foi feito para consumir energia. Então, nesse momento do que é novo, é natural que você sinta ansiedade. Mas o que não é natural é você travar diante da ansiedade. Tenho 2 pessoas que não estão conseguindo entrar. Deve ser algum problema com o chat, ou deve ser algum problema com o link delas, porque se vocês entraram, elas vão conseguir, ou com o próprio Zoom que precisa estar atualizado. E aqui, gente, veja só. Esqueci que eu tá. Tá. Então, é que algo novo o seu cérebro vai fazer com que ele consuma energia. E consumindo mais energia, ele vai estranhar e vai tentar paralisar você, vai tentar sabotar você. O seu cérebro, ele foi feito apenas para você sobreviver. Ele não acompanhou a evolução. Ele foi feito para você sobreviver. E aí você vai ter crise de ansiedade. Aliás, você vai se sentir ansiosa. Só que quando você perpetua esse ciclo, você vai ter crise de ansiedade. O que eu prezo sempre e o que eu acredito é uma vida com liberdade. Mas eu não estou falando sobre liberdade em você não estar numa prisão, prisão física. Eu não estou falando nem liberdade de tempo, como quando a gente trabalha no digital, que a gente precisa bater ponto, que a gente mesmo faz o nosso horário. Não, não é sobre essa liberdade, mas é sobre uma liberdade de emoção, é sobre uma liberdade de pensamento, é sobre uma liberdade emocional. É você saber que você pode viver, que você pode ir para qualquer lugar sem ter crise de ansiedade. E aí, quando você começa a viver esse looping, o coração começa a disparar. Você começa a ter medo de passar mal em público. É ou não é? Quem já teve aí crise de ansiedade, não disse, não é assim? Primeiro eu tô bem, e aí de repente eu tenho uma crise de ansiedade, e aí eu fico, meu Deus, será que eu vou? E se acontecer de novo? E se não acontecer? E se ninguém estiver lá para me ajudar? O que é que vai acontecer comigo? Diz aqui para mim, coloca aqui no chat se vocês já não passaram por esses pensamentos intrusivos, principalmente com quem já teve aqui, ó. Chegando. Eu já tive muito, é pura verdade. Está nessa fase. Talvez seja porque você esteja, Carolina, na fase do algo novo. Algo novo que está para acontecer. E aí não é natural com que o seu cérebro sinta isso, veja isso, perceba isso. E você vai entrar em certo desconforto ansioso. Estou nessa fase e não estou conseguindo controlar. Eu não vou lhe dar um carão publicamente, não, tá? Porque você é minha mentorada. Então, assim, eu vou falar com você no privado daqui a pouco, dona moça.
É horrível, eu evito sair. É isso mesmo. Você vai começar a fazer o processo de evitação. E depois desse processo de evitação, você começa a pensar assim: e se? E se? E olha só o que está aqui escrito, que eu já tinha escrito: cancela os planos. Você deixa de viver os seus melhores momentos, você deixa de ir para o trabalho, você deixa de progredir. Gente, você deixa de ganhar dinheiro, sabia? Porque imagina uma empresária. Quando a gente é CLT ou quando a gente é funcionário público, a gente tem uma jornada mais prevista e previsível. Quando a gente empreende, ela não é tão previsível assim. E a gente precisa destinar algumas previsibilidades. Aí imagina você, nos seus e se, tendo que fazer uma call com algum fornecedor, tendo que fazer uma call para fechar alguma mentoria sua, enfim. E aí você não consegue. Você não consegue. E você deixa de ganhar dinheiro. Trava, trava. Travou para mais alguém, gente? O vídeo tá travando? Coloca aqui, por favor. E hoje você vai descobrir o caminho para não ser refém da sua própria mente. Quando isso acontece com você, você se torna refém das suas emoções, refém da sua mente. E hoje você vai encontrar. A Graça está dizendo aqui que não. Você vai encontrar, você vai descobrir o caminho para não ser refém da sua mente, para se libertar da sua mente. Certo? Vamos seguir? Quem é o verdadeiro inimigo? Você que está aqui, você deve estar pensando assim: ah, o meu inimigo é a crise de ansiedade. O meu inimigo é a ansiedade. Não é. Eu vou parar de compartilhar e eu quero dizer uma coisa assim, bem nos olhos de vocês. Gente, eu estou falando com todo amor, com todo carinho, e até porque eu já estive no lugar de vocês que disseram aqui que já paralisou, que está vivendo esse momento. A ansiedade não é sua inimiga. Não, a ansiedade não é sua inimiga. Se você quer viver a estabilidade de nenhum momento na sua vida ter crise de ansiedade, você está morta. Sabe o eletrocardiograma? Eu deveria ter vindo com o meu colar de eletrocardiograma. Ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. Por quê? Porque ele está te dizendo que na vida você vai ter picos e vai ter vales. Quando você está no pico, celebre. Quando você está no vale, você precisa de forças para emergir. Sabe por quê? Porque existe um pico maior alcançando você. O problema que você enfrenta hoje, e você precisa descobrir a raiz dessa ansiedade, o problema que você enfrenta hoje, se você colocar para baixo, e eu não sei se vocês viram meus stories ontem, eu estava falando da Tulha, e é exatamente o que aconteceu aqui em casa com a Tulha. Um dia ele vai virar à tona em crise de ansiedade. Mas se você não tratar esse problema, ela vai continuar. A crise de ansiedade, a crise de ansiedade é um alerta. A ansiedade significa que você está no lugar de progresso, de avanço. E a crise de ansiedade é um alerta. Sábado, só para a gente contextualizar, eu entrei no meu banheiro. E a tulha, aquela gaveta do armário que a gente deixa a roupa, estava para fora. Achei estranho. Fui lá, tentei fechar. Nada da tulha. A tulha voltava. Quando eu olhei, eureka! Gente, tinha tanta roupa. Eu só não vou dizer que foi meu marido, que ele tá aqui passando ali do lado, tá? Eu deixei a janela aberta. Aí ele tá ali passando do lado. E vou, assim, tava por trás caindo. E aí a tulha não fechava porque já tinha tanta roupa que tava amontoada. Bem assim. É com esse problema, com essa raiz da ansiedade, que você insiste em não olhar. Enquanto você não olhar para isso e não enfrentar isso, a crise de ansiedade vai voltar. Eu estou falando isso com muito amor, gente. Ansiedade, quando bate, é evolução. Crise de ansiedade é um alerta. E ela não está só na sua mente, ela está no seu corpo.
O seu corpo vai vibrar de uma maneira diferente. O seu corpo vai ter medo. E às vezes a gente não sabe de quê, né? Mas no fundo, o alerta que eu tenho para você hoje é: olhe para dentro de si e veja qual é a roupa que está atrás da toalha. Que eu preciso ir lá, ó, resgatar, botar na lavanderia. E se tiver muito tempo, precisa já ser lavada, não dá nem mais para deixar na lavanderia. Precisa ser lavada, para que você volte a ter liberdade emocional. O meu foco aqui com vocês. Vocês podem esquecer de tudo que eu estou lhe dizendo, mas jamais esqueça dessa expressão: liberdade emocional. Essa é a verdadeira liberdade. E aí, deixa eu voltar aqui para esses slides, compartilhar com vocês. O verdadeiro inimigo não é a crise de ansiedade, não é a ansiedade. O seu problema não é a ansiedade em si. O que realmente te paralisa quando você está em crise é a antecipação da crise de ansiedade. Você prevê, você fica esperando o próximo passo, o próximo ataque, aonde será? E você começa a ficar tensa. Você começa a preste atenção no seu corpo. Preste atenção no seu corpo. Você trava, você ergue os ombros, você se encolhe. Com tudo isso, vamos ver primeiro a fase física. Tensão muscular, seja na cervical, seja na lombar. O seu estômago fervendo, ruminando. Tudo isso são sinais de alerta. O seu corpo, é o seu corpo dando alerta à sua mente. E o que você precisa é mudar de perspectiva. Sabe? Mudança de perspectiva. Talvez algumas de vocês que estão aqui podem estar aqui, sim, pensando: não tem jeito para mim. Eu já passei por tudo isso. Eu já fiz tratamento X, Y, Z. Eu já fui para médico tal, tal e tal. Eu já fiz tanta coisa, mas nada funciona. Enquanto você tiver essa perspectiva, realmente nada vai funcionar. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa em sua mente, assim você é. Outro convite que eu tenho para você nesse instante é: mude a perspectiva sobre você. Mude a perspectiva sobre a sua vida. Mude a perspectiva pela qual você foi criada. Eis que no mundo tereis aflições, isso vai ser natural. Mas tendo bom ânimo, porque o Pai que te criou, ele venceu o mundo. Se ele venceu, você também pode vencer-se. Não estou falando aqui, eu estou falando aqui, na verdade, como uma pessoa que, além de exercer a medicina, passou pelo que você hoje está enfrentando. Passou pelo que você hoje está enfrentando. Então, jamais esqueça isso, tá? Não estou falando só de livro, não. Nem estou falando do gabinete do lado de cá, do consultório médico, onde simplesmente prescreveu uma receita do lado de lá. Estou falando também de quem já esteve nos dois lados. E esse aqui é o ciclo vicioso da ansiedade, gente. Veja só. Você teve crise de ansiedade, você passa a ter medo da crise de ansiedade. O gatilho inicial já não é mais o mesmo. O gatilho já é: quando será que vai vir o próximo episódio? E aí você mantém o seu cérebro em hipervigilância. E o cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Para o seu cérebro vai ser tudo a mesma coisa, gente. Ah, é real? É real. Ah, não é real. Então não vai ser real. Ele vai acreditar simplesmente naquilo que você mostrar para ele que é real. É como se você tivesse numa jaula com um leão. E aí o seu leão hoje é diferente. Preste atenção quando a gente escreve, não. Quando a gente vê um filme de terror, você se assusta. Quando a gente vê aquela música, ouve aquela música de suspense no filme, aí a gente já começa a assustar o que é que vai acontecer. O seu cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. E quando você entra no estado de vigilância, você começa a monitorar. Monitora o seu corpo, monitora cada sensação, monitora o ambiente. E você começa a perceber uma catástrofe. As crises de ansiedade, as crises de pânico, geralmente duram entre 3 e 5 minutos. Mas para você é um período enlouquecedor, onde você tem a sensação
claustrofóbica de que vai morrer ou de que vai enlouquecer. E aí vem o medo de não ser socorrida, o medo da morte, o medo de passar vergonha. Diga se não é assim. E com isso você vai cada vez mais perpetuando a sua crise. E o seu corpo, ele vai sentindo o perigo em si. E quando ele começa a sentir esse perigo, você começa a embotar-se. A crise vai vir. E aí você está confirmando para o seu cérebro de que, olha, eu não disse que se eu fosse para aquele lugar eu ia ter crise de ansiedade? Diga se não é assim, gente. Compartilha aqui comigo. Que às vezes parece que eu estou falando meio sozinha, ou não sei se vocês estão reflexivas demais. É assim ou não é? Enquanto isso, deixa eu tomar uma água. Aí, gente, aqui, ó. Tem, sempre tem um delayzinho, né? Exatamente desse jeito, exatamente isso. Exatamente isso, gente, é isso mesmo. Olha só, a metáfora do alarme. O que é essa metáfora do alarme? É exatamente isso que eu acabei de passar para vocês aqui. A ansiedade é um sistema de proteção natural do seu corpo. Numa crise de ansiedade, o seu alarme dispara sem que haja fogo. Essa é a diferença. Não tem fogo. Fogo, não estou dizendo que o fogo é da sua imaginação, no sentido de que bobagem, porque às vezes as pessoas tratam assim como se fosse bobagem, e não é bobagem, tá? Mas é no sentido de que não é o mesmo leão da selva que veio para te atacar. Não é esse fogo que vai queimar sua pele, né? É o fogo que está no seu pensamento, passou para o seu corpo. E está toda vez te dizendo ali constantemente de que você não vai conseguir vencer. O problema não é o alarme do seu cérebro. O problema é que ele está desregulado. Eu queria que você hoje anotasse aí para não lutar, não luta contra o seu alarme, mas que você vai aqui aprender a recalibrar esse sensor. Vamos comigo? E o primeiro é acolher para acalmar. É natural que quando você tem uma crise de ansiedade, você fique meia dispersa e que você queira evitar ter essa crise, até porque você se acha o cocô do cavalo do bandido. Não é assim? Mas o que é que eu convido a você com essa técnica é que você olhe e saia do seu papel de vítima da ansiedade. Eu tenho ansiedade. Não, você não tem ansiedade. Ela não lhe pertence. A ansiedade veio, perceba as sensações do seu corpo, acalme-se. Ai, mas dizer acalmar numa crise de ansiedade é meio fora do contexto. Pode parecer, mas a partir do momento em que você olha e percebe o seu corpo e percebe o ambiente, no contexto que ele está aqui, quem é que está comigo? Eu estou sozinha? Eu estou com meus pés no chão? E isso é um grande insight. Se você puder, numa crise de ansiedade, colocar os dois pés no chão mesmo, vai melhorar muito. E aí, quando você começa a perceber o ambiente, a perceber quem está com você, a perceber o que está acontecendo, o cérebro, ele vai sinalizar que não há um perigo real, que é só uma sensação passageira. Ok? Ansiedade, eu te vejo. Você é o meu alarme que está disparando, mas eu estou segura. E que tal nesse momento se você se abraçar? Se você está aí sozinho, eu quero fazer um convite para você. Se abraça nesse momento. Sente você. Dá um abraço bem apertado na pessoa mais importante da sua vida, que é você. Começa. Talvez você esteja precisando fazer isso hoje. Um abraço bem apertado. Se abraça. Deixa eu parar de compartilhar para quem está dentro. Ah, que bonito, eu tô vendo gente se abraçando, que bom! E sempre que vier, não é relaxante, gente, quando a gente se abraça? Não espera o outro te dar um abraço, não. Se você tem um outro para se dar um abraço, tudo bem. Mas se nesse momento e no momento de crise você não tiver ninguém para dar um abraço, se dê um abraço.
Porque talvez, nesse momento, a pessoa que está faltando com você é você mesmo. Se dá um abraço agora. Hein? Isso, e vai acostumando para se dar vários abraços durante o dia. O passo 2 é ancorar no presente. Quando você começa a se perceber e perceber o ambiente, ele já é o meio ali de você começar a se ancorar nesse presente. Mas quando você começa a perceber esse presente, você vai observar quais são as 5 coisas desse ambiente que eu posso ver. Tem um livro, tem um porta-retrato, o que mais? Quais são as 4 coisas que eu posso tocar? Eu posso tocar em mim. Quais são as 3 coisas que eu posso ouvir? Eu posso ouvir minha voz, os pássaros cantando lá fora, o carro que passou. As 2 coisas que eu posso cheirar: a minha pele, a comida que vem da cozinha. E o que é que eu posso saborear nesse momento? Hum? Eu lembrei do limão e minha boca azedou. Você começa a se ancorar no momento presente. Você começa a perceber que o seu ambiente não é perigoso. E agora você começa a silenciar a voz da ansiedade no tempo presente. Deixa eu ver, alguém colocou aqui no chat, deixa eu olhar. Acolher para acalmar, interessante. Essa conexão e cura. Perfeito, Cláudia. Gente, a gente só tem um momento presente. E o jeito de você viver o momento presente é percebendo. É colocar todos os seus sentidos. Veja aqui que o que é que eu vejo, o que é que eu posso tocar, o que é que eu posso ouvir, o que é que eu posso cheirar, o que é que eu posso saborear. É o seu corpo ajudando a sua mente a sustentar um novo você, que é um você fora da crise de ansiedade. O medo que você vive, ele vive no futuro. A paz que você quer, ela vive no agora. Use os seus sentimentos para forçar o seu cérebro a sair da espiral e focar na realidade segura. Quem está aqui nessa aula, nessa sala secreta, não é uma aula, essa sala secreta, tá fazendo sentido para você? Gente, diz se tá fazendo sentido para você, porque quando eu elaboro uma aula secreta, isso não tem que fazer sentido para mim. Isso não é para mim. Isso é para você. Sim, sim, tudo, muito, total sentido. Perfeito, tem que fazer sentido para você, gente. Se não fizer sentido para você, eu tô aqui em vão. O que eu quero é que faça sentido para você, tá certo? E vamos pro terceiro passo. Passo 3, o diário das evidências. Deixa eu ver aqui, alguém mais colocou alguma coisa? Faz sentido. O diário das evidências. O seu cérebro precisa de provas concretas de que você é capaz de superar o medo. Deixa eu, deixa eu. Vamos lá. Você sabia que o seu cérebro, ele conta histórias para você e você conta histórias para o seu cérebro o dia inteiro? Você que já acorda com aqueles pensamentos de que ai, hoje vai ser ruim, hoje vai ser um dia ruim, por isso e aquilo. Hoje vai ser assim, assim, assado. Você está contando uma história e está permitindo que o seu cérebro vasculhe por essa história. Se você tem ansiedade, se você tem crises de ansiedade, seus pensamentos, na maior parte do tempo, são catastróficos. E enquanto você não der um novo sentido para esses pensamentos, o seu cérebro ele vai buscar ancorar-se nesses pensamentos que você está dando a ele de catástrofe. E escrevam, gente. A melhor coisa que você tem que fazer nesse momento é exatamente isso aqui. Pega um caderno, pega um diário, pega uma folha de papel e escreve. Registra o fato. Eu senti X, coloca os sintomas, por quantos minutos? Sai de você e conversa com você durante uma crise de ansiedade. Eu senti X sintomas por tantos minutos. E registre o desfeito. O que é que o seu corpo sentiu? No final, o que é que aconteceu?
e use isso como uma prova nos momentos de dúvidas. Eu tenho certeza que em algum momento difícil da sua vida, peraí, quem aqui já teve algum momento, pelo menos um momento difícil na vida? Atravessar o desconforto é necessário, sim. Eu já teve desconforto, muito bem. Quem já teve pelo menos um desconforto na vida, gente? Já teve vários. Mas quem aqui já teve algum momento muito bom que você jamais vai esquecer? E por ele você é grato? Vários também. Escrever é a principal forma de expressar que tem dificuldade de falar. Perfeito, Carol, é isso mesmo. Momentos incríveis. Se você já teve pelo menos um momento incrível na sua vida, é porque você é capaz de reproduzi-lo. E o seu cérebro também é capaz de reproduzi-lo. Já teve vários momentos incríveis. Então, ancore, sempre que vir uma crise de ansiedade, ancore em um momento incrível. Não dá para ver, não dá para vocês verem, mas aqui eu tenho na minha parede alguns post-its com algumas frases que alguém vai dizer que é frase motivacional. Até é. Só que eu preciso lembrar de que eu já venci isso aqui, para que eu vá para o próximo nível com o mínimo de ansiedade possível. Olha o que é que eu estou dizendo. Não é sem ansiedade. Porque eu quero que a ansiedade aconteça. Eu só não quero que ela me paralise. Se a ansiedade não acontecer, é porque está confortável demais para mim nesse lugar. E aí a gente não evolui, gente. Eu só não quero que ela me paralise. E aqui, ó, eu tenho algumas frases. E hoje eu compartilhei com vocês, com o pessoal, com as mulheres corajosas da mentoria. Deixa eu pegar aqui alguma frase. O que é que eu compartilhei aqui na mentoria? Quem de vocês, aqui. Você só transforma a sua vida quando o seu corpo e mente se sentem seguros e param de te sabotar. Isso aqui é uma das, acho que não vai dar para ver, mas essa aqui é uma das frases, ó, que eu estava mandando aqui no grupo para as meninas da mentoria. E são frases dessas que eu preciso internalizar para o meu cérebro, para que façam com que, quando eu tiver ansiedade, ela não seja duradoura para que eu entre em crise, gente. Mas a ansiedade é fundamental para a sua vida. Não a crise de ansiedade. Não a ansiedade patológica. Lembra dos momentos incríveis que você já teve, e que pode ser reproduzidos. Vamos lá? A ansiedade mente para você. E o diário é a sua ferramenta para restabelecer a verdade e a segurança. E esse daqui é um dos princípios pelos quais eu costumo fazer Mural dos Sonhos e costumo ensinar dentro da mentoria o Mural dos Sonhos. A repetição de evidências positivas reprograma a sua segurança interna. Então, se você já teve um momento incrível na sua vida, você pode repeti-lo. Se você já teve um momento muito ruim na sua vida, e você superou ele, é também esse momento, é a superação. A superação. Aprendi a escrever, aprendi que escrever, registrar é dar legalidade. É isso mesmo. Quando você escreve, quando você registra, você está dando legalidade à sua mente de que você pode fazer de novo, fazer mais e mais e mais. De saída à cura real, isso aqui tá aqui, mas eu nem quero falar com vocês sobre isso. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: a mentoria faz toda a diferença na minha vida. Ai, Cláudia, vamos lá. É, a mentoria faz diferença porque aqui é bem mais rápido o que a gente pode compartilhar com vocês e a mentoria, sim, a gente trata com mais profundidade esses assuntos. Mas vejam só, eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Eu falei que vocês iam receber de primeira mão da minha boca, tá? Eu só sinto muito dizer que para quem está na mentoria não é surpresa, porque vocês já têm todos os dias me ensina a acreditar mais em mim. Que bom! É, mas assim, o que eu quero dizer aqui,
Vocês da mentoria já tem, já vai ter, já vai estar lá. Dia 14 de março. Tá muito longe, tá muito longe. Tá, não, tá pertíssimo. A gente vai ter uma imersão, a calma que cura. E sempre vem um novo formato. A gente ensina as bases fisiológicas de sair da ansiedade, mas a gente também ensina como não procrastinar. E o tema central é como você não procrastinar os seus sonhos. Mas para isso você precisa se livrar das crises de ansiedade. A última versão foi em junho do ano passado e ela veio no valor de R$ 127. E preste atenção. E eu tô falando uma coisa que eu nunca fiz e nem a minha mentora sabe. A gente fez um plano de negócios e ontem eu fui mencionada pela minha mentora lá no Instagram dela. E aí eu reformulei meio que reformulei o plano de negócios que a gente fez. E quem tiver nesse grupo que eu vou colocar aqui no chat, é um grupo que vai ficar somente até o dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro e só no dia 10 de fevereiro, meninas da mentoria não precisam entrar, tá? Vocês já têm o ingresso da próxima imersão. Não se preocupa com isso. Só quem tiver no dia 10 de fevereiro é que vai receber. Doutora Polly me resgatou com toda sinceridade. Del, eu queria saber o seu nome. Sinceramente, eu também. Eu queria saber o seu nome. Você faz isso aqui, você disse isso aqui comigo. Eu não sei nem o seu nome. Tati, é Tati. Tá. Então, assim, no dia 10 de março, preste atenção no que eu tô ouvindo, no que eu tô falando. No dia 10 de março, quem estiver nesse grupo vai ter uma oferta especialíssima para participar da próxima imersão, a calma que cura. E aí vai o X da questão. Ah, mas se vai ser tão especial assim, tão coisada assim, tão um valor irrisório, por que que não faz de graça? Não acredito no de graça por conta do seu comprometimento. Quando a gente faz alguma coisa que a gente paga o mínimo, mas a gente se compromete mais do que quando a gente não paga nada. Mas eu garanto para você que não vai ser R$ 127, nem vai ser R$ 100 para quem está ali nesse grupo. Então já entra no grupo, tá? Já entra no grupo que no dia 10 de março vocês vão receber uma oferta especial. Verdade. E a Marielza sabe, Marielza está aqui. Marielza sabe que eu entrego muito mais do que o que está prometido. É ou não é, gente? E vocês também da mentoria, vocês têm que podiam dar uma força, né? É ou não é? Com certeza. Gente, coloca aqui no chat. Vou parar de conseguir até aumentar o salário. Minha gente, peraí que eu tenho que printar isso aqui. Eu preciso printar isso aqui. Conseguir até aumentar o salário com a orientação da mentoria. Eu vou parar de gravar e eu queria agora